Carla, espero que os R$ 7.500 que te dou mensalmente tenham facilitado sua vida. O dono daquela voz grave era meu avô, sentado na extremidade da mesa. Era o dia de ação de graças. Meu avô, normalmente ocupado como empresário, havia decidido se juntar ao jantar este ano. Por causa disso, meu pai Roberto, minha mãe Márcia e minha irmã Juliana estavam agindo como se recebessem realeza. Havia um peru de alta qualidade, purê de batatas com trufas e vinho vintage do ano em que meu avô nasceu. A sala de jantar estava cheia do aroma dos pratos e das risadas da minha família. Desde que saí de casa, nunca havia comparecido ao Dia de Ação de Graças. Originalmente, não tinha intenção de vir, mas não pude recusar o convite sincero do meu avô. No entanto, aquela atmosfera encenada e o comportamento insincero da minha família me fizeram sentir desconfortável. Enquanto meu pai tentava manter meu avô de bom humor, os olhares ocasionais que me lançavam carregavam uma pressão não dita. Eventualmente, a torta de abóbora foi trazida e a tensão diminuiu ligeiramente. Meu avô colocou sua xícara de café no pires e fixou seu olhar diretamente em mim. Carla, você não emagreceu um pouco? Como você está se sentindo? A bondade inesperada fez a tensão no meu coração diminuir. Dei-lhe o melhor sorriso que consegui. Obrigada, vovô. Estou bem, e se quiser, pode vir visitar minha casa. Meu avô acenou dizendo que adoraria, e continuou. Você se acostumou a morar sozinha? Tornar-se independente não é tarefa fácil. Então acrescentou. Bem, contanto que você tenha uma base financeira sólida, suponho que possa viver com tranquilidade. Com meu apoio mensal, você não precisa se preocupar com aluguel e sua vida deve estar muito mais fácil, certo? O som dos talheres parou e todos os olhares se cravaram em mim. Não consegui acompanhar a pergunta repentina. Do que você está falando, vovô? Minha pergunta ecoou vazia através do silêncio tenso. Ah, se é sobre esse dinheiro, você não precisa se preocupar. Meu pai rapidamente interveio, interrompendo minhas palavras. Ele forçou um sorriso fixo em direção ao vovó. A Carla pode ser um pouco ingênua sobre o mundo. Como ela não é boa em gerenciar dinheiro, nós simplesmente assumimos a responsabilidade e cuidamos disso para ela. Essas palavras foram como óleo derramado em chama aberta, fazendo a expressão do meu avô ficar ainda mais severa. Gerenciar, você disse? Sua voz estava baixa, suprimindo sua raiva. Então me responda, Roberto. Se a Carla deveria ser quem se beneficia disso, por que ela parece como se não soubesse de nada? Você pode me mostrar prova que meu dinheiro está sendo usado para esta criança, exatamente como você afirma? No momento em que meu pai gaguejou por palavras, minha mãe interveio, sua voz tremendo. Pai, como você pode dizer algo tão cruel? Você sabe o quanto nos preocupamos com a Carla? Ela sempre foi uma criança difícil e temos feito tudo o que podemos para protegê-la. Mas meu avô não estava mais sendo enganado. Ele a interrompeu. Fique quieta, Márcia. Foi você quem me implorou por ajuda financeira em primeiro lugar. O ar na sala ficou ainda mais frio. Ele continuou. Foi há 5 invernos? Com sua voz tremendo no telefone, você me disse isto. A Carla saiu de casa sem ouvir nossos conselhos. Ela está doente e estamos preocupados que não conseguirá viver sozinha. Não conseguimos dormir à noite. Acreditei nessas palavras e comecei a enviar o dinheiro. E agora olhe. Tudo o que ouço desta criança é: do que você está falando? Exposta pela verdade de maneira tão direta e incontestável, minha mãe ficou mortalmente pálida, com o rosto completamente drenado de cor, e permaneceu completamente sem palavras, incapaz de articular qualquer tipo de resposta ou defesa. Quando ela olhou ao redor da sala, desesperadamente implorando por qualquer tipo de ajuda ou apoio dos presentes, Juliana, que havia estado sentada silenciosamente em seu canto, aparentemente desinteressada e ocupada apenas cutucando suas unhas com indiferença calculada, de repente explodiu e gritou com uma voz aguda e estridente que cortou o ar tenso da sala. Vovô, por favor, pare com isso imediatamente! Você está indo longe demais com essas acusações! Protestou ela com veemência. Juliana se levantou abruptamente de sua cadeira, movendo-se com determinação deliberada, e me encarou diretamente com olhos cheios de indignação e julgamento.
Você simplesmente não tem a menor ideia, não faz a mínima noção de quanto mamãe e papai realmente lutaram e se esforçaram por você ao longo de todos esses anos. Carla, você é sempre exatamente assim, constantemente falando apenas sobre sua própria dor, seu próprio sofrimento. E nunca, nem por um momento sequer, pensando em quanto todos os outros nesta família te apoiaram, te sustentaram e fizeram sacrifícios por você. Mesmo se você tivesse recebido todo esse dinheiro diretamente em suas mãos, você simplesmente teria gastado e desperdiçado absolutamente tudo em remédios e tratamentos sem fim. É precisamente por isso, por essa razão muito específica, que mamãe e papai têm gerenciado e administrado esse dinheiro cuidadosamente para você, protegendo seus próprios interesses. Essas palavras cruéis e reveladoras se tornaram o gatilho final, a gota d'água que transbordou o copo da minha paciência e compreensão. Juliana sabia de tudo. Ela sabia perfeitamente e exatamente o que nossos pais estavam fazendo nas minhas costas. Conhecia todos os detalhes sórdidos do esquema deles. E não apenas isso, mas também havia ativamente ajudado a me enganar e manipular durante todo esse tempo interminável. Tremendo incontrolavelmente de raiva, traição e indignação absoluta, encarei cada um deles diretamente, olhando nos olhos de cada membro da família. Isso é mentira! Mentira descarada e cruel! Gritei com toda a força que consegui reunir. Eu nunca, em momento algum, disse que queria deixar esta casa, que desejava sair e viver sozinha. Foram vocês dois, especificamente vocês, meus próprios pais, que me disseram categoricamente para sair, que me ordenaram a ir embora. Vocês me abandonaram completamente, me jogaram fora como se eu fosse lixo descartável. Em resposta direta ao meu grito angustiado e desesperado, minha mãe astutamente fingiu desabar em lágrimas dramáticas, cobrindo o rosto com as mãos em um espetáculo ensaiado de falsa emoção. Que coisa absolutamente terrível e cruel de se dizer, Carla. Nós nunca, jamais na vida, te diríamos algo tão horrível quanto para sair de casa assim. Sua doença crônica está claramente deixando suas lembranças completamente confusas e distorcidas, fazendo você imaginar coisas que simplesmente nunca aconteceram. Ela declarou com falsa preocupação maternal. Meu pai prontamente ecoou e reforçou suas palavras manipuladoras, com convicção fabricada. Isso mesmo, exatamente isso que sua mãe está dizendo. Nós nos recusamos categoricamente e absolutamente a alimentar e validar seus delírios distorcidos e suas memórias falsas por mais tempo. A negação descarada, cínica e completamente sem vergonha deles queimou e destruiu até o mais fraco, o mais tênue vestígio de afeto familiar que havia ainda permanecido e resistido no meu coração ferido. Suprimindo com grande esforço meu tremor físico e emocional, respirando fundo para me acalmar, respondi com uma voz gelada e friamente controlada. Minhas lembranças estão confusas? Vocês realmente têm a audácia de dizer isso? Questionei com sarcasmo cortante. Não, eu me lembro perfeitamente de cada detalhe, de cada momento doloroso. O dia exato em que fui cruelmente jogada para fora desta casa, deixada completamente sozinha e abandonada na noite fria e escura, sem qualquer lugar para ir. Eu me lembro exatamente, com clareza cristalina, de quem me salvou naquele momento desesperador. Corri desesperadamente para a casa da Paula, minha única amiga verdadeira, e ela gentilmente cuidou de mim, me abrigou e me protegeu por 2 semanas completas, até que eu finalmente conseguisse encontrar e alugar um apartamento modesto. Os pais dela também se lembram perfeitamente e vividamente de como apareci na porta deles, soluçando incontrolavelmente no meio do inverno rigoroso, com nada além das roupas simples que vestia no corpo. Eles ficaram absolutamente furiosos e indignados com a situação, dizendo com incredulidade: como é possível que qualquer pai ou mãe possa jogar sua própria filha para fora de casa no meio da noite fria assim? Fiz uma pausa dramática para deixar minhas palavras penetrarem. Depois, continuei com determinação renovada. Se vocês realmente quiserem contestar minha versão dos fatos, posso ligar para a Paula agora mesmo, neste exato momento, e colocá-la no viva voz para que todos possam ouvir.
Ela pode testemunhar diretamente, com sua própria voz, se eu fugi de casa por diversão ou por capricho naquela noite terrível, ou se fui brutal e cruelmente jogada para fora pelos meus próprios pais. O rosto da mamãe endureceu visivelmente, sua máscara de falsa emoção finalmente começando a rachar e se desfazer. Mas eu não tinha terminado. Continuei implacavelmente, determinada a expor toda a verdade. A maior parte, praticamente a totalidade do meu salário duramente conquistado, desaparecia instantaneamente a cada mês. Evaporava como água no deserto. Aluguel do apartamento minúsculo, despesas básicas de vida e sobrevivência, tratamento médico contínuo para minha doença crônica debilitante, medicamentos caros e essenciais. Não sobrava absolutamente nada, nem um centavo sequer para qualquer tipo de conforto ou luxo. Sempre que estava verdadeiramente desesperada por dinheiro, quando não conseguia mais aguentar a pressão financeira esmagadora, eu trabalhava exaustivamente no turno da madrugada em uma lanchonete que funcionava 24 horas, indo direto após terminar meu trabalho diário regular, sacrificando completamente meu sono precioso e minha saúde já fragilizada, apenas para conseguir sobreviver mais um mês. Falar essas palavras dolorosas sozinhas, verbalizá-las em voz alta, trouxe todas as memórias traumáticas de volta com força avassaladora. O cheiro nauseante e persistente de óleo velho e rançoso na cozinha suja da lanchonete. O peso insuportável e a dor crônica nos meus membros cansados ao amanhecer de cada novo dia. A humilhação profunda e degradante de contar cuidadosamente um punhado patético de moedas e gorjetas miseráveis, tentando desesperadamente fazer o dinheiro render. E enquanto eu estava literalmente me matando de trabalhar dessa forma desumana e brutal, sacrificando minha saúde e dignidade, o que exatamente vocês estavam fazendo com o dinheiro que era legitimamente meu? Perguntei acusadoramente. Fiquei absolutamente chocada e incrédula ao ver esta casa novamente hoje, ao observar todas as mudanças luxuosas. A cozinha foi completamente reformada com acabamentos caros e modernos. Há uma geladeira grande e novinha em folha, top de linha. E lá fora, estacionada orgulhosamente na entrada, uma SUV brilhante e nova. Claramente cara. Respirei fundo antes de lançar minha acusação final. Quando eu implorei humildemente por ajuda financeira mínima, quando estava literalmente passando fome e necessidade, vocês friamente me ignoraram e rejeitaram, dizendo com descaso que simplesmente não tinham dinheiro disponível para me ajudar. Então, eu pergunto agora diretamente: onde exatamente, de que fonte misteriosa, vocês conseguiram dinheiro suficiente para pagar por todo esse luxo ostentatório e desnecessário? Meus pais trocaram olhares furtivos e desesperados entre si, entrando visivelmente em pânico diante da exposição brutal de suas mentiras. Isso é. Bem, na verdade, gaguejaram eles fracos. Eles moviam suas bocas inutilmente, abrindo e fechando como peixes fora d'água, procurando desesperadamente por desculpas plausíveis ou explicações convincentes. Mas absolutamente nada significativo ou coerente conseguia sair de suas gargantas constritas pela culpa e pelo medo de serem finalmente desmascarados. Então, voltei meu olhar para Juliana. E isso não é tudo. No verão passado, vocês três fizeram uma viagem para Cancún para celebrar a formatura do ensino médio da Juliana, não foi? Eu vi no seu Instagram, Juliana. Você estava rindo na praia e parecia estar se divertindo como nunca na vida. Com esta acusação direta, o rosto de Juliana ficou vermelho brilhante. Isso foi só porque você estava doente e não conseguiria viajar mesmo assim. Ela tentou fazer outra desculpa, mas sob o olhar gélido do vovô, engoliu suas palavras e apenas olhou para baixo com vergonha. Vovô assistiu à discussão com um olhar frio e imperturbável. Eventualmente, ele disse silenciosamente: já chega, e assumiu o controle da sala. Vovô puxou seu smartphone do bolso e começou a fazer uma ligação. Todos na sala prenderam a respiração. Sou eu. Desculpe incomodar no dia de ação de graças. Preciso de algo urgentemente.
Por favor, envie o histórico completo de transações das transferências que fiz todo mês da minha conta pessoal para a da Márcia de 5 anos atrás até agora como um PDF para meu e-mail imediatamente. Quero confirmar aqui e agora. Sua voz era silenciosa, mas carregava uma autoridade inegável. Meu pai gritou em pânico. Espere! O que você está fazendo? Mas vovô apenas lhe lançou um olhar frio e não respondeu. O único som na sala era o tic-tac do relógio. Depois do que pareceu uma eternidade, o telefone do vovô vibrou com uma notificação de e-mail. Ele pôs seus óculos, abriu o e-mail e começou a rolar pelo arquivo anexado. Então, levantou o rosto da tela e falou, cada palavra afiada como uma lâmina. Data exata da transferência bancária. Dia 3 de cada mês, sem exceção. Destinatário claramente identificado. Márcia. Transferido diretamente para sua conta pessoal privada, no valor fixo e substancial de R$ 7.500. E na seção específica de observações e anotações do banco, diz de forma clara, explícita e inequívoca isto. Apoio mensal da Carla. Assistência familiar contínua. Ele fez uma pausa dramática e carregada de significado, permitindo que o peso total de suas palavras fosse plenamente absorvido e compreendido por todos os presentes. Então, estendeu deliberadamente o telefone pela mesa polida em direção direta aos meus pais, posicionando a tela brilhante bem na frente de seus rostos pálidos. 60 transferências consecutivas ao longo de 5 anos completos, sem falhar ou atrasar um único mês sequer. Minha boa vontade financeira e meu apoio generoso chegaram a vocês de forma absolutamente fiel e confiável, declarou vovô com voz grave e controlada. Mas a Carla não sabia absolutamente nada sobre isso. Ela nunca, nem uma única vez, recebeu esse dinheiro que era destinado exclusivamente a ela. Nenhuma vez sequer em todos esses 5 longos anos de transferências regulares. Então me expliquem agora, olhando diretamente nos meus olhos, Roberto e Márcia. Onde exatamente meus R$ 450.000 desapareceram? Para onde foi todo esse dinheiro substancial que enviei fielmente? O total absolutamente chocante de R$ 450.000 pesou extremamente, devastadoramente, fortemente sobre a atmosfera já tensa da sala de jantar, criando uma pressão quase física no ar. Não era mais, de forma alguma, uma quantia insignificante ou modesta, que poderia ser facilmente explicada ou justificada, com desculpas vagas ou evasivas. O rosto normalmente confiante do meu pai estava visivelmente retorcido e contorcido, como se ele tivesse levado um soco brutal e inesperado diretamente no estômago, roubando-lhe todo o ar dos pulmões. E minha mãe, que até então tentava manter alguma compostura, finalmente desabou completamente de forma dramática, começando a sufocar em soluços pesados e incontroláveis de desespero e pânico. Seus rostos, ambos os rostos de meus pais, estavam completamente vermelhos, ardendo intensamente de culpa profunda e vergonha insuportável que não podiam mais esconder ou disfarçar. Nenhuma desculpa elaborada, nenhuma mentira cuidadosamente construída, nenhuma explicação fabricada poderia possivelmente resistir ou se manter de pé contra esta evidência absolutamente inabalável, esta prova documental concreta e irrefutável. Um silêncio pesado, denso e absolutamente insuportável dominou completamente a sala, envolvendo a todos como um cobertor sufocante. Meu pai, após longos momentos de agonia silenciosa, finalmente forçou e conseguiu produzir uma voz fraca, quebrada e quase inaudível. Me desculpe, murmurou ele patética e miseravelmente. Essa única palavra curta e simples, pronunciada com tamanha derrota, foi o momento exato e preciso em que ele finalmente admitiu sua culpa terrível, quando ele reconheceu abertamente sua traição imperdesculpável. Quando vovô a ouviu, quando aquela confissão mínima finalmente chegou aos seus ouvidos, ele balançou a cabeça lentamente uma vez em profunda, dolorosa e visível decepção, e silenciosamente se levantou com dignidade de seu assento à mesa. Ele não mais, nem por um segundo adicional, lhes poupou um único olhar sequer de seus olhos cansados e desiludidos, e em vez disso, se virou e gentilmente,
com ternura paternal genuína, colocou sua mão forte e reconfortante no meu ombro trêmulo. Vamos, Carla, minha querida. Não há absolutamente nenhuma razão, nenhum propósito válido para ficarmos aqui neste lugar tóxico por mais tempo, disse ele com firmeza compassiva. Acenei silenciosamente com a cabeça em concordância muda, incapaz de produzir palavras através da emoção que me sufocava, e me levantei cuidadosamente da cadeira. Deixando meus pais traidores e minha irmã cúmplice completamente atordoados, chocados e paralisados para trás em suas cadeiras, viramos deliberadamente as costas para eles de forma final e definitiva. Assim, de maneira abrupta e irrevogável, o jantar do Dia de Ação de Graças, que deveria ser uma celebração familiar, chegou ao seu fim amargo e doloroso. No fim de semana imediatamente seguinte a esse confronto devastador, vovô me chamou pessoalmente por telefone e eu prontamente visitei sua casa acolhedora. Sentado profundamente afundado no sofá de couro macio e gasto de seu escritório particular repleto de livros, vovô soltou um suspiro longo, profundo e extremamente pesado, que parecia carregar o peso de anos de arrependimento acumulado. Me desculpe sinceramente, Carla, do fundo do meu coração. Eu deveria, por obrigação e responsabilidade, ter descoberto a verdade completa sobre esta situação muito, muito antes de tudo chegar a este ponto terrível. Esta é inequivocamente minha responsabilidade pessoal e minha falha como seu avô protetor, disse ele com voz espessa, carregada e pesada de autorreprovação genuína e remorso profundo. Ele pausou, esfregando cansadamente seu rosto enrugado com ambas as mãos antes de continuar. Para ser completamente honesto e transparente com você, nunca sequer me ocorreu, nem passou pela minha cabeça por um momento, a possibilidade de duvidá-los ou questioná-los. Eu confiei cegamente em meus próprios filhos, mas quando o Tiago, seu tio, veio me visitar casualmente cerca de um mês atrás e começou inocentemente a falar sobre eles e sobre a situação deles, foi quando comecei gradualmente a sentir que algo simplesmente estava errado, que algo não se encaixava corretamente. Tiago era o irmão significativamente mais novo da minha mãe, um homem honesto e direto. Vovô falou agora com uma expressão visivelmente amarga e desiludida no rosto envelhecido. Tiago me contou, com genuína surpresa e admiração na voz, que foram convidados formalmente para jantar na casa renovada da Márcia, e ele me disse que se sentiu exatamente como se estivesse entrando na mansão luxuosa e opulenta de uma estrela de cinema de Hollywood, não na casa de sua irmã de classe média. Vovô balançou a cabeça com incredulidade ao relembrar. Minha mãe, sua filha, deu uma festa completa de exibição ostensiva, convidando especificamente toda a família do Tiago para celebrar grandiosamente a conclusão espetacular da reforma cara e extravagante da cozinha. O piso inteiro era de mármore genuíno, importado diretamente da Itália, com veios elegantes e acabamento impecável. E a geladeira era literalmente de nível comercial profissional de primeira linha, do tipo que você encontraria em restaurantes de alto padrão. Ele suspirou novamente, o som cheio de tristeza. Tiago estava genuinamente intrigado e confuso enquanto me contava todos esses detalhes impressionantes. Ele me disse: Pai, eu sei perfeitamente bem que a empresa do Roberto está indo apenas moderadamente bem, tendo lucros modestos na melhor das hipóteses. Então, de onde exatamente veio todo esse dinheiro substancial para financiar reformas tão caras e luxuosas? Não me diga que você tem estado secretamente os ajudando financeiramente de forma significativa, sem nos contar. Vovô exalou profunda e dolorosamente, seu rosto completamente pesado e marcado de arrependimento visceral e remorso penetrante. No exato momento em que ouvi as palavras específicas e a descrição detalhada do Tiago, uma suspeita terrível, uma possibilidade horrível e impensável, passou repentinamente pela minha mente como um raio. Eu estava de fato dando ajuda financeira substancial e regular. Sim, isso era verdade e inegável. Mas essa ajuda monetária generosa era destinada exclusiva e unicamente a você, Carla, minha neta que estava lutando e sofrendo. Mas e se, apenas e se, o dinheiro simplesmente não estivesse indo para você de forma alguma?
Mas em vez disso, estivesse sendo desviado diretamente para os bolsos egoístas e gananciosos deles? Ele me olhou com olhos cheios de dor. A descrição vívida e detalhada do Tiago do estilo de vida cada vez mais extravagante, luxuoso e ostentatório deles, de repente faria sentido absolutamente perfeito. Tudo se encaixaria perfeitamente. E foi por isso que comecei discretamente a investigar, a verificar registros bancários, até descobrir esta traição monstruosa. Eu deveria ter confirmado as coisas com você muito antes. Achei que estava te ajudando, mas ao invés disso, acabei deixando você sofrer por 5 anos. Silenciosamente balancei a cabeça. Não é algo pelo qual você precisa se desculpar, vovô. Se você não tivesse falado, eu poderia ter vivido minha vida inteira sem nunca saber a verdade. Sou grata-nos a você. E então, pela primeira vez, confessei algo que havia mantido enterrado no meu coração. Desde o dia em que fui jogada para fora de casa, lutei com tudo o que tinha. Quando percebi que não podia confiar na minha família, decidi que não tinha escolha, a não ser me tornar forte. Trabalhei dia e noite, estudei negócios através da dor, e 3 anos atrás, comecei minha própria pequena empresa de consultoria. Os olhos do vovó se arregalaram de espanto. No início, tudo o que eu tinha eram trabalhos minúsculos, e houve tantas vezes em que pensei que quebraria, mas nunca desisti. Agora, as coisas finalmente estão começando a se mover na direção certa. Meus clientes estão crescendo, e sou financeiramente estável o suficiente para não precisar da ajuda de ninguém mais. Continuei com uma voz calma, enquanto olhava pela janela. É claro, perdi muito ao longo do caminho, mas por causa dessa dificuldade, consegui me tornar verdadeiramente independente. Ganhei uma força que pertence apenas a mim, algo que ninguém pode nunca tirar. Quando vovó terminou de ouvir minhas palavras, acenou profundamente, sua expressão cheia tanto de alívio quanto de orgulho. Vejo que você se tornou uma mulher admirável, Carla. Você realmente trabalhou duro, sozinha. Seus olhos brilharam com lágrimas fracas, mas sua expressão logo mudou para algo muito mais severo. Mas isso não significa que os crimes do Roberto e da Márcia podem simplesmente desaparecer. Enquanto você estava lutando tanto assim, eles estavam roubando seu dinheiro e vivendo no luxo. Isso foi muito além dos limites de algo que pode ser perdoado como um assunto de família. Vovó falou com uma voz resoluta. Pretendo tomar ação legal formal contra eles. Isso é um crime. Eles precisam entender o peso do que fizeram sob toda a força da lei. No entanto, isso também te puxará para a luta. Não posso prosseguir sem seu consentimento. Carla, me diga o que você quer. Com suas palavras, acenei silenciosamente. Sinto o mesmo, vovó. Eles precisam enfrentar o que fizeram, sem desviar o olhar. Vovó deu um aceno pesado e solene. Muito bem. Então agimos imediatamente. Não há necessidade de mostrar misericórdia a eles. Com isso, vovó alcançou seu casaco sem hesitação e puxou seu smartphone. Ele tocou a tela algumas vezes e a segurou no ouvido. Mesmo sendo uma tarde de domingo, a pessoa do outro lado atendeu após apenas um toque. Cooper, sou eu. Desculpe perturbá-lo em um feriado, mas preciso que você se mova rapidamente em um caso urgente. A voz do vovó havia se transformado completamente. Havia sumido o calor que ele me mostrou um momento atrás. Em seu lugar estava o tom frio e autoritário de um empresário na vanguarda de seu campo. Sim, é um processo. Os réus são Roberto Silva e Márcia Silva. Sim, minha filha e seu marido. Não mostrem absolutamente nenhuma tolerância. As acusações são apropriação indébita e fraude. A vítima é minha neta, Carla. O valor totaliza 450 mil reais. Olhando diretamente para mim, vovó continuou dando instruções para Cooper, sua voz calma, mas carregando uma vantagem gelada. Como evidência, já tenho os registros de transferência da minha conta pessoal, mas precisamos de prova definitiva do que eles usam o dinheiro. Comece a investigação imediatamente e rastreie cada um de seus ativos financeiros. Transações bancárias, extratos de cartão de crédito. Encontre a origem dos fundos para a reforma da casa e o carro novo. Reúna evidência esmagadora para que não possam escapar. Sim, prossiga. Prepare a queixa o mais rápido possível e a entregue diretamente na porta deles.
Quando a ligação terminou, vovó colocou seu smartphone na mesa e falou comigo com convicção inabalável. Cooper é o advogado em quem mais confio. Ele lidará com tudo perfeitamente. Com isso, os dados foram lançados. E assim, nossa resolução começou a avançar, ganhando forma através da lei. Cerca de um mês depois, meu smartphone começou a tocar violentamente. A tela exibia 3 letras. Mãe. Recusei a ligação uma vez, mas ela continuou chegando de novo com persistência implacável. Quando finalmente juntei a resolução para pressionar o botão de atender, seus soluços e voz penetrante explodiram através do receptor. Carla, por favor, fale com o vovó. Implore a ele para retirar o processo. Estamos realmente arrependidos. Estamos verdadeiramente nos arrependendo. Se isso continuar, perderemos tudo. Por favor, Carla, estou te implorando. No momento em que ouvi sua súplica desesperada e a palavra família, meu coração ficou estranhamente frio e imóvel. Com uma voz despojada de toda a emoção, afiada como gelo, disse: Arrependendo? É assim que alguém que está se arrependendo se comporta? Me ajudem porque somos família. Não posso acreditar que vocês podem dizer isso. Vocês não estão tremendo porque se arrependem do que fizeram comigo. Vocês estão com medo de perder sua vida confortável e sua imagem social, não é? Ela ficou em silêncio por um segundo, como se a verdade a tivesse atingido forte. Então, correu para desculpas rápidas. Não, estamos realmente refletindo sobre o que fizemos. Podemos conversar sobre isso. Conversar sobre isso? É tarde demais para isso. Vovó chamou o advogado porque vocês me enganaram por 5 anos, ignoraram meu sofrimento e gastaram meu dinheiro em luxo. Isso não é algo que pode ser resolvido com reflexão. Esta é a consequência do que vocês escolheram. Carla, como você pode levar sua própria família ao tribunal? Com sua voz cheia de autopiedade, finalmente puxei o espinho que havia estado alojado no meu peito por tanto tempo. Vocês se lembram de 2 anos atrás, quando liguei chorando, porque não conseguia pagar a taxa de renovação do meu apartamento? Precisava de ajuda mais do que qualquer coisa. Joguei meu orgulho fora e implorei a vocês. E o que vocês disseram? Resolva seus próprios problemas. Pare de depender de nós. Não espere que nós te socorramos. Então vocês friamente desligaram o telefone em mim. Do outro lado, ouvi ela inspirar bruscamente. Seu silêncio confirmou tudo. Então agora vou devolver essas mesmas palavras exatas para vocês. Resolvam seus problemas sozinhos. Com isso, encerrei a ligação. Sua voz, parecida com um grito, foi cortada no meio da frase. Imediatamente depois, meu smartphone enlouqueceu com mensagens chegando. De Roberto. Sua ingrata. Quem você acha que te criou? De Juliana. Você é uma pessoa horrível. Não posso acreditar que está processando sua própria família. Não respondi a nenhuma delas. Uma por uma, bloqueei seus números. E então o julgamento começou. A atmosfera no tribunal era fria e solene. Na sala de teto alto, até mesmo a tosse única do juiz ecoava com gravidade pesada. Meus pais, que estavam sentados do outro lado da bancada das testemunhas, não pareciam nada com as figuras arrogantes que vi na noite de ação de graças. Roberto estava sentado com os ombros curvados, como se engolido por seu terno, e Márcia olhava vagamente para o vazio, seu rosto pálido. Juliana havia perdido completamente seu brilho anterior e mantinha a cabeça baixa, tremendo. Em contraste, meu coração estava estranhamente calmo. Vovó estava sentado ao meu lado, e ao lado dele estava Cooper, nosso advogado, ambos quietos e compostos. Tudo o que estávamos esperando era o fim apropriado ser entregue. Cooper começou a apresentar as evidências. Uma peça de cada vez, calmamente e metodicamente, ele mostrou os 60 meses de extratos bancários, documentando as transferências da conta do vovó para a conta pessoal da Márcia. Ele apontou a nota inequívoca: aluguel mensal da Carla. Mas a evidência mais decisiva veio dos registros da conta da Márcia. Alguns dias após cada depósito do vovó, no dia 3 de cada mês, saques para empréstimo de carro ou pagamentos de cartão de crédito para despesas de férias eram feitos, como se perfeitamente cronometrados. Não havia uma única linha indicando qualquer transferência feita para mim.
O advogado de defesa fracamente argumentou que havia sido simplesmente ajuda financeira dentro da família e que não havia intenção maliciosa, mas Cooper imediatamente o derrubou. Sem intenção maliciosa, você disse? Então, por favor, explique isto. Os réus esconderam o fato de que haviam jogado Carla para fora de casa. Mentiram que precisavam de ajuda porque estavam preocupados com sua filha. Usaram o dinheiro destinado para a sobrevivência dela para seus próprios luxos. E durante todo o tempo friamente rejeitaram as súplicas de Carla por ajuda. Onde nesta série de ações esperamos encontrar boa vontade? O tribunal ficou em silêncio. Todos entenderam a verdade feia desta família. Quando os argumentos finais terminaram, o juiz abriu a boca para anunciar o veredito. Sua voz não carregava nenhum traço de emoção, soando ao invés disso como a voz da própria lei. Os réus, Roberto Silva e Márcia Silva, são considerados, além de qualquer dúvida razoável baseada na evidência submetida, de terem cometido apropriação ilegal de fundos pertencentes à requerente, Carla Silva. Portanto, os réus são, por meio deste, ordenados a devolver a quantia completa de R$ 450.000, apropriada indevidamente ao longo de 5 anos, mais 5% de juros anuais adicionais para danos por atraso. Um som agudo ecoou quando o martelo bateu. Esse som seco sinalizou o meu rompimento com o passado. Roberto abaixou a cabeça em derrota e Márcia silenciosamente desabou em lágrimas. Não olhei para eles. Mantive meu olhar fixo para a frente. Vários meses se passaram. Em minha conta bancária pessoal foi depositado R$ 450.000, junto com os juros acumulados, carregando todo o peso dos 5 anos que haviam sido roubados de mim. Usei uma parte do dinheiro para dar ao vovó um presente sincero por tudo que ele havia feito por mim. O resto, investi de volta na empresa de consultoria, na qual havia derramado minha vida construindo, e poupei para o futuro pacífico que finalmente conseguia visualizar. Não era mais dinheiro de que precisava para sobreviver. Era prova, inegável e oficial de que minha justiça havia sido reconhecida e minha dignidade restaurada. Com o apoio do vovó, finalmente recebi a assistência que deveria ter sido minha desde o início, e me separei completamente do passado odioso. Havia começado a caminhar poderosamente para uma nova vida que pertencia apenas a mim, onde ninguém poderia nunca mais me explorar. Uma tarde brilhante de domingo, sentei com vovó no terraço de sua casa, nós dois bebendo chá juntos. Conforme as horas quietas passavam, ele hesitou ligeiramente antes de compartilhar uma atualização sobre eles. Roberto e Márcia, segundo vovó, haviam vendido a casa para pagar os danos ordenados pelo tribunal. A geladeira de alta qualidade que compraram enquanto ignoravam minhas súplicas. A SUV brilhante na garagem. Tudo isso havia sido vendido. Agora eles estão vivendo em um apartamento pequeno e velho do outro lado da cidade. Roberto havia perdido sua credibilidade profissional e Márcia, completamente desgastada, raramente saía de casa. Como está a Juliana? Perguntei silenciosamente. Ela... A expressão do vovó escureceu ligeiramente. Sem apoio financeiro de seus pais, ela não pode mais viver a vida extravagante que costumava ter. Está trabalhando em um supermercado próximo agora, tentando se virar. E pelo que ouço, ela culpa Roberto e Márcia por tudo que deu errado em sua vida. O reino que haviam construído sobre ilusões havia desabado completamente por dentro. Mesmo ouvindo tudo isso, nenhuma alegria ou satisfação surgiu dentro de mim. Apenas uma profunda tristeza silenciosa. Uma sensação do vazio do que sua ganância finalmente lhes trouxe. Coloquei minha xícara para baixo e olhei para o céu. Está bem agora, disse. Seja o que for que aconteça com eles, não tem mais nada a ver com minha vida. Tudo o que posso fazer é seguir em frente. Ouvindo essas palavras, vovó sorriu para mim gentilmente.